A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o Deus dos verdadeiros profetas, a todos integrantes do partido MPLA, o partido que governa esta nação, conhecida por todos nós como a nação angolana. Pois bem, ficaria mal como ministro de Deus e servo do Senhor Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, estar em silêncio diante das manifestações que ocorreram sobre a nossa nação, diante ao desabafo dos meus irmãos, filhos desta pátria, servos, muitos servos e alguns não servos, mas todos na verdade criatura de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu peço a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, como a todos os integrantes do partido MPLA, que não encarassem essa mensagem como afronta e que não recebessem essa mensagem com um coração duro, com um coração de pedra e com a alma fria. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno que deem toda a vossa atenção a esta mensagem que eu venho partilhar com Sua Excelência e com toda a comitiva do MPLA, à luz das Sagradas Escrituras. Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, no seu capítulo 18, no seu versículo 4, a palavra de Deus vai dizendo: eis que todas as almas são minhas, isso é, Deus o Todo-Poderoso, Jeová, Criador dos céus e da terra, o Criador de toda alma vivente, quer seja no mundo físico e no mundo espiritual. Esse Deus Todo-Poderoso está dizendo: eis que todas as almas são minhas, todas as almas são minhas. A alma do pastor Elemento Surpresa, a pessoa que está aqui falando para vós, na verdade, pertence a um Deus Criador dos céus e da terra. A alma daquela mulher zungueira pertence a um Deus Criador dos céus e da terra. A alma daquele cupapata, a alma daquele piri, daquele policial, a alma do Senhor Presidente da República, o Senhor pode não concordar, eu respeito. A alma de cada ministro, cada político, cada deputado pertence ao Deus que fez os céus e a terra. Isso é, antes de nós existirmos, a terra veio a existir primeiro. Essa terra, esta pátria, este solo angolano, antes que eu e os senhores existissem e qualquer uma outra pessoa no planeta Terra existisse, na verdade esta e as demais terras e oceanos já existiam. Agora, o mesmo ser, o mesmo Deus que criou esta terra é o mesmo Deus que criou toda a vida humana. O mesmo Deus que criou toda a vida humana é o mesmo Deus que criou toda alma vivente. Os espíritos, quando nós falamos dos espíritos, nós estamos falando de Satanás, demônios, estamos falando de principados, etc, etc. Estamos falando de anjos, arcanjos, querubins e serafins, e tudo que existe no mundo físico, assim como no mundo espiritual. As estrelas, os astros, o sol, a lua, tudo foi criado por Deus, Jeová, o Todo-Poderoso. Talvez Sua Excelência, Senhor Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, talvez acompanhar essa mensagem, diga assim: pastor Elemento Surpresa, eu não creio na Bíblia, eu não concordo com a Bíblia, eu não creio no que está escrito na Bíblia. Tudo bem, ainda assim eu respeito o Senhor, mas agora há uma verdade que eu não possa deixar de transmitir ao Senhor Presidente. Por trás de tudo que existe há um Criador.
E este Criador é o dono de toda alma vivente. Essa população que o MPLA está governando, a qual eu faço parte, na verdade pertence a um Deus justo. E esse Deus justo, eu sendo o Criador de todas essas almas, esse Deus justo, a uma dada altura, ele vai pesar a mão de todo e qualquer um presidente, de todo e qualquer um político que de forma arrogante governa o seu povo, que de forma assassina governa o seu povo. Compreenda-me, senhor presidente, com todo o respeito, sua excelência. Eu não estou dizendo que o senhor é um assassino, não estou dizendo que o MPLA é um assassino. Mas a verdade é que todos os reis que passaram sobre esta terra, todos os presidentes que passaram sobre esta terra, entenda, senhor presidente, que usaram dos assassinatos, que usaram da arrogância, de políticas fracas e vazias, a uma dada altura acabaram sofrendo por conta da opressão que trouxeram sobre este povo pelo qual eles estavam governando. Então veja, Ezequiel 18:4 está dizendo, o próprio Deus Criador de tudo e de todos: eis que todas as almas me pertencem, todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho, a alma da Mãe, toda alma pertence a Deus o Todo-Poderoso. A alma de cada policial que foi morto nessa manifestação pertence ao Deus Criador dos céus e da terra. A alma daquela mulher que morreu diante dessa manifestação, e que Deus o tenha em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, assim como todos os outros patriotas e filhos desta pátria, desta nação, que tombaram nesta manifestação, que Deus o Todo-Poderoso os tenha em sua glória, que Deus Todo-Poderoso os tenha na eternidade. Mas agora, eu não posso ficar sem partilhar, na verdade, o que estava ou que está por trás dessa manifestação, ou como base dessa manifestação. Senhor Presidente, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço e toda a comunidade do MPLA. Eu, pastor Elemento Surpresa, sou filho desta pátria, assim como todo e qualquer um concidadão angolano. Eu sou filho desta pátria. E dizer que eu particularmente nunca vi, nos meus últimos 20 anos atrás, eu nunca vi pele de frango, pele de galinha sendo comercializado, sendo vendidos nas praças dos supermercados em montes. E nós estamos vendo isso hoje. Hoje nós vemos pele de galinha sendo comercializado em montes. Hoje nós vemos, senhor presidente, cabeças de peixe, de sardinha. Está vendo mesmo sardinha, senhor presidente? Sardinha, mesmo sardinha. Aquelas sardinhas que mal cresceram. Cabeça. Juntar aquelas cabeças todas para poderem comercializar, para poderem vender no supermercado. O que está acontecendo, na verdade, é que o povo está morrendo por falta de alimentação. O povo está morrendo por falta de alimentação. Alguns anos atrás, alguns meses para cá, filhos dessa pátria e filhos do MPLA, quando falo filhos do MPLA, eu digo filhos do MPLA porque esse povo, na verdade, votaram no MPLA. O MPLA também está no poder porque muitos desses filhos votaram no MPLA. Muitos dos meus irmãos votamos no MPLA. Votamos no MPLA. E eu já acompanhei vídeos, o senhor presidente, e acredito que toda a comitiva do MPLA também já acompanhou vídeos espalhados pelas redes sociais, onde mulheres clamavam, jovens clamavam por alimentação. Senhor presidente, por favor, muda a situação da nossa nação. Estamos morrendo de fome, estamos nos prostituindo por conta da fome.
por conta da fome, estamos nos vendendo, estamos fazendo coisas que a gente nunca pensou que poderíamos ter feito um dia. E veja, esse povo foi clamando, muitos foram desabafando em vídeos pelas redes sociais, mas o que esse povo recebeu foi silêncio. Silêncio do seu governo, silêncio do governo do MPLA. E repito, senhor presidente e sua excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, não me entendam mal em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Eu peço ao partido do MPLA que não me entendam mal e nem recebam esta reflexão, essa mensagem com coração duro e com frieza na alma. Não, por favor, não façam isso. Eu estou falando como um filho. E eu aprendi que filho, sim, eu aprendi que filho também pode sim dentro de uma casa, quando tem a oportunidade de chamar o pai, pôr o pai sentado e conversar com seu pai, desabafar com seu pai. E na verdade estou me dirigindo ao senhor presidente da República, me dirigindo aos demais membros do partido do MPLA, como filho desta pátria e como ministro de Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, e com todo o respeito. E se por algum instante eu usei alguma palavra desrespeitosa, eu peço de antemão o vosso perdão e vossas desculpas em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Mas dando sequência ao ponto que eu estava trazendo. Então veja, senhor presidente, muitos são os filhos desta pátria que gravaram vídeos desabafando e clamando por alimento. E todos, na verdade, receberam silêncio de vossa parte. E como resultado, o tempo passou e como resultado, nós vimos o que vimos. Esses filhos, estes homens, essa juventude que arrombaram estabelecimentos, que entraram aqui, entraram ali, saqueando A, B, C ou D. Na verdade, essas pessoas fizeram isso por dois grandes motivos. Primeiro, porque não queriam mais morrer com fome. Segundo, fizeram isso porque todos nós entendemos que esses estabelecimentos pertencem aos nossos políticos, aos nossos governantes, porque nós sabemos que existem muitas empresas onde na frente tem chineses, libaneses, malianos, portugueses, eritreus, etc, etc, e que na verdade não os pertencem. Esses comércios pertencem aos nossos políticos, aos homens que nos governam, e muitos são filhos desta pátria que têm esse domínio. Logo, ao arrombar um ou outro estabelecimento, eles perceberam que estão tirando não da mão dos chineses, nem tampouco dos libaneses ou daquele português. Não. Eles entenderam que estão tirando das mãos dos políticos que estão nos governando. E essa atitude, para mim, na verdade, tem um peso significativo. Diante desta ação feita pelos meus irmãos, apesar do silêncio, isso é, por um lado, existia um grito, um clamor de socorro. Eles estavam dizendo: senhor presidente, MPLA, olhem por nós. O que nós queremos, na verdade, é sermos alimentados, porque nós não queremos mais morrer de fome. É isso que eu estava entendendo. Eu entendo que com essa mensagem, o tirar, o saquear, o levar para casa, com isso eles estavam dizendo: estão vendo as coisas que nós estamos levando? É isso que nós queremos. Nós queremos o saco de arroz, nós queremos um leite em casa, nós queremos um pouco de carne, nós queremos uma arca, nós queremos um bocado disso, um bocado daquilo. Porque vamos ser sinceros, senhor presidente, o salário mínimo desta nação, o salário mínimo desta pátria, ou para o povo desta pátria, não chega para comprarmos hoje um plasma. O salário mínimo não chega para comprarmos até mesmo um Samsung Galaxy 8. Não chega. Se nós do salário mínimo tivermos de comprar um celular, nós temos de juntar 2 a 3 salários só para comprarmos um celular. Subiu agora o combustível. Subindo o combustível, também subiu o preço do táxi. Nesse salário mínimo, aquelas pessoas que vivem longe, que vivem distante comparado com os lugares
aonde eles trabalham, aonde estão empregados, não serve para nada. Quer dizer, eu trabalho e o meu salário mínimo só serve para pagar o meu táxi e mais nada. Logo, eu trabalho por táxi, não trabalho para colocar o pão à mesa. Existem pais que saem de manhã, voltam à tarde, mas no final do mês os filhos não veem o esforço aplicado por este pai, por esta mãe, porque o dinheiro não chega. Então veja, são esses aspectos e tantos outros que este povo na verdade está o quê? Clamando. O povo só quer mudança, o povo só quer atenção, o povo quer assistência, o povo quer sobreviver, porque estamos cansados de morrer. Esta é a fala. Esta é a fala. Essa manifestação na verdade está trazendo tudo isso. Essa é a fala desta manifestação. Nós queremos um abraço amigo. Nós queremos nos sentirmos o quê? Confortável nos braços do presidente do partido MPLA e pelos membros do MPLA. É isso que o povo está dizendo, está clamando, está dizendo, está pedindo. Outro sim, é triste nós vermos, né, filhos desta pátria diante da manifestação sendo morto pelas mãos da polícia. E diante disso, o que é mais triste não é o fato da polícia matar pessoas diante da manifestação, mas mesmo após a manifestação, durante as noites, entrar nas casas e assim matar pessoas que só estavam dizendo: eu só quero simplesmente o pão à mesa, senhor presidente. Essas pessoas que estão sendo mortas durante as noites pela mão da polícia, na verdade eles só estavam dizendo isso: eu só quero um pão à mesa, senhor presidente. Eu só quero arroz, senhor presidente. Meu filho está morrendo, minha filha está morrendo. Meus filhos não sabem o que é, meus filhos desconhecem o que é leite, leite, mesmo leite, 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 leite. Existem filhos desta pátria que desconhecem o que é leite, só vem na publicidade, só vem na televisão, só. E é impressionante quando nós vemos, sabe, quando vemos pessoas famosas, músicos famosos, se escondendo por trás dos bastidores, e muitos se levantando e dizendo: esses arruaceiros, chamando de arruaceiros, os filhos que manifestaram-se diante dessa governação que está nos matando. E vou repetir, senhor presidente, se porventura eu disse alguma coisa errada, me perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, pois eu não quero em nenhum instante proferir palavras de afronta, nem tampouco ofensivas. Mas como filho desta pátria, eu preciso abrir o meu coração, abrir a minha alma e sentar sobre a mesa com o senhor presidente como filho, desabafar, porque afinal de contas eu sou filho desta nação, sou filho desta pátria e acima de tudo filho de Cristo Jesus, o Nazareno. Então, para poder fechar, senhor presidente, o povo angolano não quer muita coisa. O povo angolano só quer comida à mesa. O povo angolano só quer um bom salário. O povo angolano não tem prazer de levantar as manifestações que estão levantando. O povo angolano não tem prazer de tacar pedra na polícia. Não. Nem tampouco matar policiais. Não é o desejo desse povo. Esse povo só quer sobreviver. Esse povo só quer vestir, só quer dormir, só quer paz. Esse povo só precisa de uma única coisa: alimentação à mesa. Alimentação à mesa. É isso que nós estamos pedindo. É isso que esse povo que saiu pelas ruas está pedindo. Simplesmente mudança, simplesmente alimentação. Em nome do Senhor Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. No livro de Mateus 25, a partir do seu versículo 31, diz assim: o fim dos sermões proféticos, a vida eterna e o castigo eterno. Eu peço a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, que mais tarde, com calma, quando for possível, em sua casa, justamente no momento em que tiver para descansar ou descansando, eu gostaria que o senhor meditasse em Mateus 25, a partir do seu versículo 31 até o seu versículo 46. E eu gostaria que o senhor presidente também, Sua Excelência, lesse o livro de Apocalipse 20, a partir do seu versículo 11 ao versículo 15. Lê com toda a atenção, mas com a alma
com a alma não fria. Prepara a tua alma antes de fazer essa leitura e, se possível for, Senhor Presidente, antes de fazer essa leitura, no teu canto em particular com Deus, dobra o joelho ou senta-te sobre a tua cama, fecha os olhos com a Bíblia na mão e diz assim: Senhor Jesus, fala comigo, Criador de toda essa alma, pelo qual estou governando sobre esta nação, fale comigo. E Cristo vai falar com o Senhor. Livro de Mateus 25 e o livro de Apocalipse 20, a partir do seu versículo 11 ao versículo 15. Lê, Sua Excelência, por gentileza, em nome do Senhor Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Se porventura eu tenha dito alguma coisa desrespeitosa, perdoe-me, por favor, em nome do Senhor Jesus. Pois como um filho que precisa ter uma conversa com o Pai, assim eu fiz aqui, diante dessa mensagem. Que Deus abençoe o Senhor, sua família, que Deus abençoe cada membro do MPLA e os meus irmãos manifestantes e todos aqueles filhos desta pátria. Falou para vocês, pastor Elemento Surpresa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, e amém.